Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O episódio de hoje não sei se agradará a muita gente porque inclui poesia e não é dos géneros literários mais apreciados, e o Garcia da Lorca bem o sabia quando dizia que a poesia não quer adeptos, quer amantes. Mas, como eu gosto de poesia e cada vez estou a gostar mais, resolvi falar não só acerca do preço da guerra, como de um poeta que de há muitos anos, ou de alguns anos a esta parte, me consome, me devasta e me faz ficar muitíssimo mais rica com a força das palavras que ele deixou. E perante esta guerra no Irão, que, como dizia uma amiga minha há bocado, dizia que só lhe fazia lembrar uma letra do Kim Barreiros, o outro é mete o carro, retira o carro na hora que eu quiser. Este é abre o estreito, fecha o estreito, abre as negociações, fecha as negociações, vai ao Paquistão, sai do Paquistão, não vai ao Paquistão, talvez vá ao Paquistão, veremos o que é que vamos fazer com o Paquistão. O vence vai, o vence sai, ofende o Papa, desofende o Papa. Jesus, Maria, José, Santíssima Trindade, todos os santos dos altares e dos que ainda lá não estão e dos que estarão, orientem-se, porque isto assim, até para mim, quer fazer episódios, isto começa a ser complicado porque, está bem, isto não é um canal informativo, mas não interessa. Dou por mim a falar sobre uma notícia que já era porque já tem uma hora de atraso. De qualquer forma, enquanto mete o carro e tira o carro, abre o estreito e fecha o estreito, que agora estamos a assistir a uma coisa que eu nem sequer sabia que seria possível, que é o bloqueio ao bloqueio, soubessem os cátaros e teriam feito um bloqueio ao cerco, um cerco ao cerco, e se calhar não tinham morrido daquela maneira. Enquanto estão entretidos com isto, cessar fogo no Líbano, cessar fogo aqui, na Cisjordânia não há cessar fogo, em Gaza, aliás, Gaza nem sequer está metida na equação. Gaza é letra morta. E pessoas continuam a morrer. Eu sou absolutamente contra guerras. Já o disse várias vezes, acho que das guerras não resta nada a não ser dor. E também já me disseram, mas toda a vida houve. Pois é, mas não é por toda a vida ter havido que se continua a ver. Antigamente, também durante muitos anos, queimaram-se pessoas na fogueira e agora já não se queimam, em princípio. Ou à descarada, em público, com gente a bater palmas e a ir até mais cedo para poder assistir ao espetáculo. Velhos, novos, mulheres, homens, crianças e a tudo. Eu acho que na vida há um critério muito pragmático e muito simples, que é o critério da funcionalidade. As coisas resultam-se, mantêm-se. Resultam assim, adapta-se no que resulta e o resto descarta-se. Não resulta, deita-se fora. Guerras não resultam. E com este introito posso entrar diretamente no Mahmoud Darwish, que é o poeta que me trouxe aqui, ou melhor, que me acompanha neste episódio. Mas sim, foi ele que me trouxe aqui, deu uma mão, as palavras dele e ele deu uma mão para eu preparar o episódio. Vai ser intenso para mim. Este poeta era palestiniano, morreu em 2008, portanto não morreu assim há 500 anos,
A família, tudo o que ele tinha, portanto, foram expoliados na altura com o Nakba, que ainda hoje na Jordânia, nos campos de refugiados, há quem guarda chaves de casa, quando a casa, neste momento, é um parque de estacionamento. E viveu no Líbano, viveu na União Soviética, viveu em imensos sítios, morreu nos Estados Unidos, penso que em Houston, e deixou, como todos os expatriados à força, ele transformou a resistência dele, a dor dele, num grito de alerta e de amor. Com aquela saudade, aquela dor que o acompanhou durante toda a vida. Ele é extraordinário. Não há traduções dele em português, pelo menos que eu conheça, de forma que eu fiz uma tradução mais ou menos livre das palavras dele. Relativamente à guerra, toda a guerra tem um preço, era aquilo que eu estava a dizer há bocado. E ele, relativamente a isso, escreveu o seguinte: a guerra vai terminar. Os líderes apertarão as mãos. A mulher esperará o filho mártir. A rapariga esperará por o seu amado marido. E aquelas crianças esperarão pelo seu pai herói. Não sei quem vendeu a nossa pátria, mas sei quem paga o preço. Quem paga o preço nunca são os generais, nem as famílias dos generais. Nem quem vai pagar o preço não vai ser nem o Donald Trump, nem o presidente do Irão, nem o Netanyahu, nem Putin, nem o Pipampu da Coreia do Norte. Nenhum deles vai pagar o preço. Nenhum. Porque tanto eles como os seus habitualmente estão a salvo. No Irão menos, porque se lhe atirarem para lá assim uma série grande de ameixas, vai tudo pelos ares. Mas quem paga verdadeiramente o preço é, como dizia na crónica de Dom João I, é a raia miúda. São os soldados, esses morrem, e as famílias. Eu canso-me de falar disso. Os braços que ficam vazios, os corações que ficam sem nada, esses são quem paga o preço. Este preço vale a pena ser pago? O ódio que vem inevitavelmente juntamente com a dor, o desejo de uma vingança considerada justa, vale a pena? Porque quem vendeu a pátria está sempre frufru. Quem paga o preço. Em português há um ditado que diz: quando o bar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão. Quem paga o preço é sempre o mexilhão, é sempre quem se lixa. Eu tenho falado muito com uma amiga minha, por sinal brasileira. Fê, eu gosto-te e amo-te até à eternidade e dá a volta 3 vezes. E temos falado muito da forma como esta loucura toda nos está a afetar, a mim e a ela. E este lusco-fusco maléfico, este mal vivo com que todos nos deparamos todos os dias, a forma como isto nos afeta. E a mim pessoalmente, e a ela também, está-nos a afetar profundamente em termos de estrutura profunda. E
este poeta e isto do preço da guerra, se mais ninguém entender, ela vai entender, ela está a entender quando ver isto. Porque não está certo. Não pode ser. Este homem escreveu outras coisas absolutamente excepcionais que têm sempre uma leitura dúplice. Foi um homem que escreveu sobre o amor de uma forma notável. Mas com ele, das palavras dele, depreendemos sempre não só o amor a uma mulher, como também o amor a uma pátria perdida, a uma memória de felicidade, a uma memória de pertença. E ele diz: todos os caminhos me levam até ti, mesmo aqueles que percorri para te esquecer. Este é um homem que está a pagar o preço da guerra, o preço do roubo de uma pátria, de uma identidade, o preço do roubo da identidade. E eu sei que pessoas, e li muito sobre isso, pessoas a quem roubam uma identidade profunda, vivem em círculos e fazem tudo para esquecer, e mesmo assim continuam a ir ter sempre ao mesmo sítio, sempre à mesma fonte, sempre à mesma dor. Naturalmente, isto também se aplica no caso em que ele escreveu o amor a uma mulher. E eu adoro a duplicidade de interpretações que o Darwish permite. Também disse: nada é mais duro para a alma do que o cheiro dos sonhos enquanto se evaporam. Evidentemente que ele não está a falar de sonhos daqueles que nos vêm quando estamos a dormir, porque esses, a gente sabe, são manifestações do inconsciente. Mesmo aquilo que o nosso consciente recusa ou diz não e racionaliza, o inconsciente tem lá os registros todos. Também pode ser uma abertura do Akash, mas eu também já não entro por aí. São os outros sonhos, são os meus sonhos, são os vossos sonhos, aqueles pelos quais a nossa alma anseia. Quando se evaporam, é devastador. E este lusco-fusco está a fazer com que muitos sonhos se evaporem. Se calhar é por isso que nós estamos tão martirizadas, tão torturadas, tão à toa, tão perdidas neste evaporar dos nossos sonhos. E ele também escreveu o seguinte: ela pergunta: quando nos vamos encontrar? Eu respondo: depois da guerra acabar. Ela pergunta: quando termina a guerra? Eu respondo: quando nos encontrarmos. Estes desencontros tudo isto é o preço que se tem a pagar pela guerra. Embora nós não saibamos quem vendeu a nossa pátria. Conseguirmos sobreviver lúcidos, meus amigos, é #resiste sempre.
Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a deixar comentários, a fazer sugestões, a desafiar-me para continuarmos a crescer. Até breve.